Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou trazer uma experiência minha. Eu vou trazer uma experiência muito remota, né? Porque já faz muito tempo que aconteceu. Foi a primeira experiência espiritual que eu tive na minha vida. E naquela época não se falava muito sobre isso, né? Era muito mais voltado sobre assombração e tal, aquelas crenças, né? Principalmente histórias do interior. Eu não vivi no interior, mas os meus avós, meus bisavós, né, eram mais do interior. Então a gente acaba sabendo algumas histórias de algumas pessoas, pessoas mais velhas, trazem pra gente, né? E na época que aconteceu, eu ainda não tinha entrado no movimento espírita, né? No movimento kardecista. Depois eu vou contar um pouco dessa minha entrada para vocês. E eu tinha, essa primeira experiência eu tinha mais ou menos de 6 para 7 anos. E foi no meu quarto, durante a noite. Eu estava dormindo, né, como eu costumava dormir no quarto junto com a minha irmã. Nós duas dormíamos juntas. Sou eu, ela e mais meu irmão caçula. Só que o meu irmão dormia no quarto dele, né? Dormia separado de nós duas. E nós duas sempre dormimos juntas no mesmo quarto. E eu estava na minha cama, que ficava perto da porta para o corredor. E eu acordei do nada, durante a madrugada. Abri o olho e olhei para a ponta da minha cama. E na ponta da minha cama tinha uma silhueta preta, grande. Era um adulto, né? Dava para ver que era um adulto. Com um chapéu assim, né? Tipo, como se fosse de cowboy, mas mais do interior. Era mais arredondado, assim, né? Não tinha aquelas pontas aqui em cima, é mais arredondado também. É como se fosse chapéu mais de pessoa mais idosa. É. Só que era tudo preto, tudo preto. E naquela silhueta, ao redor daquela silhueta, era meio esfumaçado. Ela tinha uma definição, só que era meio esfumaçado. Que eu lembro mais ou menos. E os olhos dessa aparição, né, eram brancos e elas emitiam luz, assim, saía luz brilhando, né, pra fora. E eu morri de medo naquela hora. Eu tapei a minha cabeça com a coberta que eu tava e fiquei um tempo ali pra ver se aquilo ali desaparecia, né? Só que eu dava um tempo, eu olhava de novo e aquilo tava lá na ponta da minha cama. Eu tinha a impressão que parecia o meu bisavô. Meu bisavô andava de chapéu, né? E parecia, me dava essa impressão por causa do chapéu. Mas não quer dizer que era meu bisavô, né? Talvez um espírito ali que ou ele tinha essa característica já com um chapéu, ou ele se travestiu daquela forma, que era uma forma mais familiar para mim, para poder se aproximar com mais facilidade. Mas eu lembro que eu fiquei um tempão, né? Eu botava a coberta, tirava a coberta, tava lá ele. Eu sei que eu fiquei um tempão fazendo isso até que eu peguei no sono e dormi. E foi essa experiência, assim, para mim foi aterrorizante, porque nunca tinha acontecido, eu nunca tinha visto, pelo menos eu não lembro, eu não tenho essa recordação de ter visto em outros momentos. Pode ser que eu tenha visto, só que eu não tenho essa lembrança, não essa lembrança forte, né? Mais pra frente eu vou contar pra vocês outras questões dentro dessa casa também, não eram muitas, né? Mas que acontecia quando eu era pequena. Agora, dentro da minha outra casa, aí sim, tem muito mais, acontecia muito mais coisas. Aí eu vou contar depois pra vocês direitinho, né? Acho que tem bastante experiências para contar daquela época.
E também muitas coisas que eu fui descobrindo, né, desde da minha busca mais frenética, assim, ou pelo menos eu falei pra mim, né, não, eu vou ceder à espiritualidade, porque a gente acaba correndo muitas vezes disso, para não se envolver, para não ter essa responsabilidade, né, mas com o tempo, com o canal e gravando outros vídeos, eu vou trazer isso para vocês, tá bom? Para não me alongar muito, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Se vocês tiveram alguma experiência parecida quando eram pequenos, na infância, pode ser outras experiências também. Seria legal vocês colocarem nos comentários aqui para mim, né? E quem quiser também relatar alguma história e de repente eu posso trazer a história de vocês aqui pro canal também. Eu ainda não pensei, né? Eu tô desenvolvendo o canal. Então, como é o primeiro vídeo, eu ainda não sei o que eu vou trazer. Mas com o tempo a gente vai conversando e talvez abra essa possibilidade de também fazer essas narrativas das histórias do pessoal que vai estar falando aqui no canal. Ok? Então tá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.